antes de eu começar a expor, quero falar um pouquinho do que a Tânia mencionou há pouco, que é o meu carinho muito especial pelo Plageder. E quero dizer que o Plageder, ele me ensinou a não ter preconceito mais com relação ao ensino à distância. Porque a gente, logo que começou essa modalidade, as pessoas dizem, mas como é que isso vai funcionar? Como é que pode se ensinar para uma pessoa que está a quilômetros de distância? E o Plageder me mostrou que isso é possível, e isso é possível com excelência. Além das pessoas, né, que compõem o Plageder, não poderia ser diferente, são pessoas muito especiais, desde dos tutores aos coordenadores, professores, etc. Tá? Então, é isso. Vamos nessa? Foi. Então, eu venho das letras, né? E quem vem das letras vem com a poesia, vem com o romance. Vou trabalhar tecnicamente, mas sempre se vem assim. Quem é das letras sempre se apresenta ao sabor da pena. E escrever ao sabor da pena é um texto de Clarice Lispector. Vamos tentar olhar comigo. Esta frase me ficou na memória, diz Clarice, e nem sequer sei de onde ela veio. Para começar, não se usa mais pena. E depois, sobretudo, escrever à máquina ou com o que seja não é um sabor. Não, não. Estou me referindo a procurar escrever bem. Isso vem por si mesmo. Estou falando de procurar em si próprio a nebulosa que aos poucos se condensa, aos poucos se concretiza, aos poucos sobe à tona. Então, assim como a Clarice Lispector, o Mário Quintana, o nosso Quintana, sobre a arte de escrever, ele diz o seguinte: antes de escrever, eu olho assustado para a página branca de susto. Quem é que está assustado, então? É a página que tem medo da gente, ou somos nós que temos medo da página? Mas o que Lispector e Quintana tem a ver com a construção de um texto? Tudo. Se pensarmos que escrever não é um sabor, como diz Clarice, e que aquele que tem a tarefa de escrever um texto qualquer fica assustado diante da página branca de susto, como brinca Mário, podemos erroneamente acreditar que a arte de escrever é uma atividade penosa. Ao contrário. Como os excelentes escritores sabem fazer, Mário e Clarice nos mostram que, antes de dominar a técnica de se usar este ou aquele instrumento para registrar o que pensamos, para se escrever um bom texto, precisamos procurar em nós mesmos a nebulosa que aos poucos se condensa. Isto é, necessitamos refletir sobre o que queremos dizer e dizê-lo da forma mais clara possível. Sobre isso que eu vou tratar, então, primeiro, da nebulosa. Existe uma situação, assim, como vocês sabem que vocês estão pensando? Vocês já pararam para se perguntar? Neste momento eu estou pensando. Como vocês sabem disso? Como vocês têm consciência disso? Porque vocês se escutam. Não são vozes do além, são, na verdade, a nossa voz. Nós, quando nós estamos pensando, é como se uma imagem do som, né, ela fica na nossa cabeça. E nós vamos pensando sobre as coisas. E temos que ir e voltar nesse processo interno, e é isso que se chama de nebulosa. Porque dentro da minha cabeça está tudo bem. Mas quando eu tenho que escrever numa folha branca de susto, no meu braço, parece que acontece uma coisa estranha. Porque aquilo que está na minha cabeça sai na folha de uma forma diferente. E é este o processo de escritura. É ordenar para o outro, não para si mesmo. Porque nós pensamos, nós nos entendemos, não é mesmo? Se eu tivesse que escrever para mim, eu nem me escreveria, dizer Sabrina, beijo, tchau. Mais ou menos assim, porque eu sei, certo? Mas quando eu tenho que escrever para o outro, aí é que a coisa começa a complicar. Mas ela não complica porque essa é uma tarefa difícil, ela complica porque a nossa cabeça é uma cabeça difícil. Ai, meu Deus, que horror, né? Mas é verdade. Porque se nós... Primeiro a gente tem medo de quem vai ler, certo? Ai, quem que vai pensar de mim? Vai achar que eu sou isso, eu sou aquilo. Ai, está tudo horrível, mas na minha cabeça está tudo certo. Então, nós temos que começar a pensar sobre isso. Se nós tivermos um leitor imaginário assim, feroz, malvado, não sai nada, gente. Não sai nada. Nem lista de supermercado sai. Então, vamos nessa. Como é que a gente pode fazer isso, então? Tá? Respeitando o princípio de cooperação conversacional.
Segundo Grace, todas as interações conversacionais são regidas por uma espécie de acordo firmado entre os interlocutores, chamado de princípio de cooperação. O autor considera que, para que se possa conversar a contento, é preciso que cada parceiro se identifique temporariamente com os interesses conversacionais transitórios do outro, numa espécie de esforço cooperativo mútuo. Por que isso funciona na fala e não funciona na escrita? Eu estou aqui, tenho como apoio estas lâminas. Às vezes eu paro, eu converso com vocês, e vocês estão lendo, não apenas lendo no sentido agora figurado, não alfabético, a minha fala, mas vocês estão lendo os meus gestos, vocês estão lendo a minha posição, vocês estão lendo o seu movimento do pescoço, assim, tipo tique nervoso, vocês estão lendo se eu digo né, porque isso é reiteração da fala e isso aponta para um certo nervosismo, certo? Então, aqui nós estamos diante da minha fala, da escuta de vocês e de uma outra leitura, que é a leitura dos gestos, é a leitura visual. Então, numa interação conversacional como essa que nós estamos fazendo, eu não preciso me preocupar muito, a não ser em ser eu mesma e não querer ser outra pessoa. Quando nós estamos escrevendo, nós não temos nada de apoio. Vocês não sabem quem eu sou, eu não sei quem vocês são, certo? E eu preciso fazer com que vocês entendam as minhas ideias. Então, é isso que se chama de princípio de cooperação, que é assim, o leitor, nós vamos falar de dois lugares, de vocês que vão produzir, certo? Como vocês devem seguir, ou, se quiserem, os princípios conversacionais, e vamos falar do leitor. Como ele vai entender o que vocês escreveram? Então, como esse princípio de cooperação rege a construção de um texto monográfico? A monografia, ela nada mais é do que uma situação comunicativa, porque ninguém escreve para ficar na gaveta. Tá certo? Ela vai ser lida por, primeiro, enquanto vocês estão fazendo, pelo professor, orientador, etc., né? Depois vocês terão que apresentá-la para uma banca. Né? Então, ela já tem leitores em potenciais. E depois, tomara a Deus que todas as pessoas queiram que vocês ler o texto de vocês. Porque o texto é tão bom, ele ensina que tem leitores por aí afora que vocês nem sabem. Então, a primeira coisa é que o emissor é o autor da monografia, certo? Autoria. E o receptor vai ser este leitor, então, que nós sabemos, em princípio, no texto acadêmico, que, em função dos ritos acadêmicos, que o primeiro é o orientador, certo? Antes na feitura, tem os tutores, os professores, mas é o orientador que vai fazer essa ponte. Esse é o primeiro leitor. Depois, vocês prestem muita atenção no que o orientador falar, porque o orientador ele vai dizer para vocês, em alguma medida, quem é o leitor de vocês. Quando ele está orientando, ele tem muita experiência, ele sabe quem vai ser a banca, como é que é o tipo de organização. Então, prestem atenção. Prestem atenção nas coisas que ele vai dizendo. Olha, não, enxuga, está demais. Certo? Porque ele vai dizer. Mas não faz por mal, faz por bem. Bem. Vamos lá. Ambos devem respeitar o princípio de cooperação, que se estabelece entre aquele que tem algo a dizer e aquele que se dispõe a ouvir. Ou seja, ouvir não é alguma coisa que a pessoa faça obrigada. E nem ler muito menos. Eu leio o que eu quero. Eu sou super seletiva. Eu tenho uma lista, uma pilha de livros lá que vou ler daqui só no próximo milênio, porque não vai dar tempo em tanta coisa, né? Mas eu sou muito seletiva. Tem certos autores que eu olho e nem sigo. Não sigo. Não é verdade? Vocês leem qualquer coisa? Sim ou não? Não, gente, né? Nós somos ou porque a temática nos atrai, ou porque o estilo nos atrai, mas é isso que faz com que a gente escolha. Agora, o ouvinte numa parada de ônibus, quando chega aquele monte de gente que te conhece e começa a falar contigo, ele tem muita opção de se mandar. Vocês lembram disso? Nós nunca vimos essa cena? A gente está na parada de ônibus, a gente começa a chegar, fulano, quero falar contigo, não sei o que, fala. Por educação nós não saímos, mas eu fecho um livrozinho, sim, que eu não gosto, certo? Fecho sem nenhum medo, né? Nada me move. Se eu saio, eu fico culpada, eu deixei a pessoa falando sozinha. Mas se eu paro uma leitura porque ela não é atraente, ou porque os princípios conversacionais não estão sendo seguidos, qual é o problema? Não estou vendo o autor? Então, vamos nessa. Vamos conhecer como é que eles são. O que se tem a dizer primeiro em um texto monográfico, então? Né?
Devemos dizer tudo o que fizemos na nossa pesquisa, a fim de que o leitor compreenda o que fizemos e por que o fizemos. O que é um texto monográfico, então? Já que eu tenho que dizer alguma coisa num tipo de texto, né? O Wise diz que é o trabalho escrito acerca de determinado ponto da história, da arte, da ciência, sobre uma pessoa ou região. É de chorar, né? Porque a gente olha isso e diz, como é que eu vou fazer isso? É muito amplo essa definição, uma definição, obviamente, que vai pegar até quase todas as áreas. Mas Lakatos e Marconi, eles dizem que é um estudo sobre um tema específico, que vocês há pouco, com a professora Irete, viram, ou particular, com suficiente valor representativo e que obedece à rigorosa metodologia. Então, nós já sabemos algumas coisas aqui, né? Primeiro é que nós temos um tema. O que nós vamos dizer? Nós vamos falar sobre um tema. Certo? Por que nós vamos fazer isso? Porque tem uma finalidade. Agora, a pergunta mais importante da pesquisa é como eu vou fazer isso. Porque isso é metodologia e isso eu tenho que dizer para validar se é correto ou não é correto o trabalho científico que eu fiz. Por favor. Muito bem. Assim, para que se possa escrever um bom texto monográfico, devemos estar atentos, vamos nessa, ao que é dito, isto é, devemos expressar através da escrita, de maneira ótima, tudo o que fizemos durante a realização do nosso estudo, da nossa pesquisa. Meu filho está fazendo mestrado, e nesse momento ele está escrevendo a dissertação. Fazendo mestrado em engenharia, em robótica. Aí ele diz assim, tem que escrever. Imagina, foi professor de português, né, em casa. Aí ele já fez os experimentos, tudo. E eu disse, olha, eu não sei o que tu está fazendo, tu fica com essa ansiedade. Por que tu não está escrevendo tudo que tu fizeste? Ah, mas eu errei, porque eu não vou falar isso, não sei o quê. Sim, mas depois limpa. Tá certo? Teu orientador não mandou testar? Mandou. Então, dia tal, eu testei, eu fiz isso, com isso. Tá? E é isso aí, no diário. Depois tu vais fazer a seleção. Tá? Então, isso já nos acalma. A gente tem que ter a prática de ter um caderninho ali, sabe? Bom, eu vou lá, agora há pouco a professora falava, bom, pode ser que vocês façam entrevistas, né? Então, depois que aplicar o instrumento, sentem-se um pouquinho com vocês e contem isso. Olha, hoje foi o dia que eu fui, eu cheguei, eu percebi isso, percebi aquilo. Ah, mas isso é um texto que vai entrar para a minha monografia? Não, a monografia é de vocês, sem ter autoria. Se vai entrar ou não, isso é uma outra questão. Mas vocês têm é que a prática do relatar facilita esse trabalho enormemente, certo? Muito bem, seguindo, então, ao que é dito e a como é dito, isso é, devemos respeitar a forma estipulada para registrar nas páginas brancas de susto a nossa experiência científica. Partindo desse ponto de vista, esta apresentação vai se organizar, então, da seguinte forma. Vamos lá? Condensando a nebulosa, primeira parte. Tá? Ou, o que temos a dizer acerca da nossa pesquisa? Que é uma parte breve, porque eu já fiz a introdução. E a segunda é respeitando os limites do dito. Como dizer corretamente o que queremos dizer por meio de um texto acadêmico, certo? A nebulosa você já sabe a que eu me refiro, certo? Agora está claro. Então, vamos nessa. O que significa isso? Qual é a pergunta aqui? O que temos a dizer acerca da nossa pesquisa, né? E é a organização do nosso pensamento. Nessa parte, a questão-chave é como organizar as minhas ideias acerca do estudo, pesquisa que eu realizei, ou que eu estou realizando. Tá? Vamos lá, vamos aprender, então, um pouquinho com Grice de novo. Com relação ao dito, ele diz que em nossas interações devemos indicar a quantidade de informação a ser fornecida, expressar a veracidade dos fatos e dizer só o que é importante. Vamos sair do escrito e vir para a vida real, na fala, no sentido de que eu não tenho mais eu tenho leitor presente, né? Que é o meu ouvinte. Vocês gostam de conversar com algumas pessoas, certo? E com outras vocês não gostam de conversar. Sim? Porque se alguém me disser, não, eu gosto de conversar com todo mundo, eu me ajoelho agora. Porque eu estou diante de um santo. Sim ou não, pessoal? Sim. E por quê? Por que com alguns nós temos prazer de conversar e com outros nós não temos? Aquela pessoa que fala demais, que não ouve o outro, ela cansa a gente, não é verdade? Sim. E aquela que não diz coisa com coisa? Vocês conhecem essa? Que larga um sujeito, mas não fecha o raciocínio? Eu saio dessas pessoas, eu falo assim, tudo bom te ver, já vou indo. E a pessoa segue falando. Né?
Bom, e isso tem a ver com o princípio conversacional. As máximas que determinam esse princípio não estão sendo respeitadas. Essa pessoa que fala sem parar, ela está dando informações que não são relevantes para mim. Certo? Mas ela fala pela necessidade e angústia dela, mas não numa interação comigo, ela não está interagindo comigo. E no texto acadêmico é a mesma coisa. Tem pessoas, se vocês forem ler, vocês vão se tornar leitores proficientes em textos acadêmicos, vocês vão verificar que, em alguns casos, existe uma explicação longa, que a gente até esquece o que era mesmo o problema da pesquisa. Certo? Entenderam? Muito bem. Então, vamos lá. Então, ele diz, primeiro, a gente dizer importante, o que é importante significa falar em quantidade. Então, vamos lá. 1. Faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto é requerido, nem mais nem menos. Não faça sua contribuição mais informativa do que é requerido. Parece tautológica, mas ela não é tautológica, ou seja, não se está dizendo a mesma coisa. Quando tu fazes ela tão informativa quanto, é que todas as informações necessárias lá estão. Certo? Agora, também não adianta eu colocar as informações necessárias e uma série de adendos que despertam no meu leitor o quê? Uma fuga. Ele não se prende ao eixo central do meu trabalho. Segue. Qualidade. Não diga o que você acredita ser falso. Não minta. Eu acho ótimo esse princípio. Isso é um princípio científico na lógica conversacional. Esse autor, o Grice, ele é um lógico matemático. E quando ele diz, não diga o que você acredita ser falso, muitas vezes as pessoas chegam a conclusões que são inconclusas. E aí, chega lá no fim e diz, mas talvez isso, talvez... Não, os resultados não foram estes e estes. Enfim, a hipótese pode ter sido corroborada, pode não ter sido. Né? Porque a pesquisa avança nisso. Na verdade, né? Daquilo que se relata naquela perspectiva. Não diga senão aquilo para que você possa fornecer evidência adequada. Isso tem a ver com o primeiro. Então, se vocês afirmarem X, vocês têm que poder provar X em qualquer momento. Por isso, nós temos que pensar muito quando a gente vai fazer o nosso trabalho. Outra coisa, segue. Pode seguir. Relação. Seja relevante. Esse é o mega princípio. Afete o seu leitor. Diga para o seu leitor aquilo que foi anunciado. Se vocês anunciarem que vão dissertar, vão escrever uma monografia sobre a qualidade da água, como há pouco a professora exemplificou aqui, seja relevante, trate da água, trate da localidade, né? Diga onde é, mostre quais são os problemas. Não fale das adjacências. Nós temos uma forma de raciocínio que é subjetiva. Aqui, neste texto, o texto tem que ser objetivo. Certo? Quando eu falo, nós temos uma forma de raciocínio que é subjetiva no nosso dia a dia, isso é claro para vocês? Nós pensamos muitas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? Vocês estão me ouvindo agora e uns pensam assim, que legal, eu nunca tinha pensado isso. Que coisa chata, eu tenho que sair, eu estou com fome. Por que ela está falando assim? Quando é que ela vai terminar? Isso está rolando na cabeça de vocês, e eu tenho plena consciência disso, porque sou professora. Né? Não de todos, alguns estão me olhando com atenção, estão tentando me entender, outros não, mas isso também não diz nada sobre a pessoa, é porque nós somos assim. Nós temos problemas, por exemplo, um familiar doente, por mais que a gente esteja aqui, tentando, fazendo esforço, de repente, a tua cabeça sai. Isso é subjetivo. Né? E no trabalho científico, gente, essas saídas, elas não têm espaço. Certo? Nós vamos precisar, então, ser relevante e concentrar e focar. Tá? Vamos nessa. O dito. Relato do trabalho científico. Esse é o dito para Grice, né, do que vocês fizeram. Um trabalho científico reflete o que se disse no projeto de pesquisa, que, entre outras partes, vocês já viram, apresenta problema, justificativa, objetivos, referencial teórico, metodologia e conclusões. O problema de pesquisa geralmente surge de um tema controverso, ainda não satisfatoriamente abordado ou respondido, que se torna objeto de pesquisas científicas ou, às vezes, de questionamentos de definições estanques. Né? Justificativa vai ser sempre a exposição da causa, das razões, porque o tema eleito é pertinente na área do conhecimento. Eu não sabia, mas eu cheguei e ouvi vocês conversando que tem que entregar uma espécie de esboço, né, do tema. Então, a minha apresentação pode ajudá-los nisso.
certo? Então, se vocês pegarem esses tópicos e organizarem essas 3 páginas que vocês precisam escrever, tá? Do tipo assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou estudar as condições da água de tal lugar, por exemplo. Vou pegar agora o exemplo da professora, né? Justificativa, por quê? Bom, porque não há estudos, ou porque os estudos não assinalam o quanto isso não está bom. Sabe? Respostas. Feito, vamos seguir. Objetivo. Bom, o que eu quero alcançar estudando isso? Bom, eu quero melhorar a qualidade, eu quero que o meu trabalho possa alertar, por exemplo, alertar as autoridades que podem intervir, certo? É um dos objetivos. Mudar essa realidade. Não no sentido de que vocês vão fazer a purificação, enfim, da água, mas que vão ser agentes de modificação da política local, por exemplo. Referencial teórico, conjunto de obras especializadas que já trataram do tema de pesquisa. Bom, no caso de uma determinada água, de um determinado arroio, talvez vocês não tenham nenhum tipo de bibliografia sobre aquilo, mas tem sobre a água, tem sobre poluição, certo? Então, vocês têm que referir este material. Metodologia. Como é que vocês vão fazer? Então, vocês vão chegar e vão lá e vão ficar olhando para o arroio. É isso, pessoal? Certamente não, né? Então, como é que vocês pensam em fazer? Se fosse esse o desenho hipotético, alguém quer exercitar? Se for uma análise química, vão ter que fazer a coleta de amostra, né? Mas também, se for uma análise apenas visual, de constatação, por exemplo, de dejetos plásticos, né? Pode ser quantitativa, né? Vocês podem recolher, ver o tipo de dejeto, ver a procedência do dejeto, tentar, enfim, esse tipo de coisa, tá? Isso seria, então, o método de como eu vou fazer essa avaliação, que, claro, que o pessoal que da área específica que me perdoe, eu estou fazendo os raciocínios que eu posso fazer, autorizada pelo pouco conhecimento que eu tenho na área. Então, seguindo, pode passar. Organização do dito, então. Para que se possa escrever o texto monográfico, devemos considerar o projeto que originou e os resultados e as conclusões a que se chegou. Então, primeiro, vocês organizaram esse pré-projeto, que seria a exposição da ideia, certo? É simplesmente enumerar qual é o problema, bem genérico, né? Por que ele? Por que é importante? A justificativa é isso. Depois, como eu vou fazer isso? Né? Para que eu vou fazer isso? Agora não, agora nós estamos no texto monográfico. O texto monográfico ele vai também, de forma extensa, neste momento, referir justamente estas partes, mas já contando o que se fez, certo? Foi. Então, com relação ao que deve ser dito, é preciso ter respostas claras às seguintes questões. Quais foram os objetivos da pesquisa? Aí, não é simplesmente dizer porque existe uma situação, as pessoas não estão tomando a água do arroio tal, etc., etc., porque ela é poluída, né? Tem que dimensionar esses objetivos dentro da dinâmica, ou dentro da perspectiva do curso. Pode colocar. Qual foi a metodologia adotada? Vejam que isso repete o que o projeto disse, o que a súmula do projeto disse, quais resultados agora sim foram obtidos, já está feito, então, a pesquisa, e os resultados alcançados significam no âmbito do problema de pesquisa que se investigou, e agora, se possível também, a dizer o que futuramente se pode fazer. Isso é muito legal. No final do trabalho, a gente diz, olha, eu vi isso, mas enquanto eu desenvolvia a minha pesquisa, eu também vi tais e tais coisas. Tá? Que, obviamente, não é o meu trabalho tinha um problema e um objetivo, mas, em futuros trabalhos, né, é possível explorar isso, explorar aquilo, explorar aquilo. Sintetizando, então, o que deve ser dito. Precisamos reduzir o conteúdo do trabalho científico que estamos desenvolvendo a partir de um plano de redução das partes, como vimos, com base no projeto inicial de pesquisa, no texto monográfico, não pode faltar. O assunto que abordamos, a exposição das razões porque o assunto é pertinente, o que se pretendeu alcançar em relação ao assunto escolhido, o referencial teórico em que o assunto discutido se insere, os procedimentos metodológicos adotados. Mas, Sabrina, como é que eu vou fazer isso? Lembra do caderninho? Aquele caderno que vai andar com vocês para sempre agora, do ladinho? Dividam o caderno nessas partes, certo? E vão trabalhando uma a uma. Parte 2. Então, qual é a estrutura que tem que ter um texto, a pesquisa de vocês? Vocês já sabem? O texto monográfico
Tem que começar dizendo qual é o problema. Ninguém começa pelo fim. Olha, pessoal, estava pesquisando água, aí cheguei a seguintes resultados. Não, isso está no fim. No texto acadêmico isso tem um lugar, certo? É no fim. Bom, agora, respeitando os limites do dito. Nesta parte, a questão-chave é como dizer corretamente o que queremos dizer por meio de um texto acadêmico. Com relação ao como é dito, o Grice diz o seguinte: devemos dizer de modo claro o que queremos dizer e dizê-lo de maneira ótima. Mas como é que se faz isso? Modo, seja claro. 2. Evite, o que significa isso? Evite obscuridade de expressão. Palavras como coisa, algo, são palavras vagas, não dizem nada. Certo? Entenderam? Bom, então eu estava lá no experimento e tal, e estou escrevendo, né? E algo surgiu. O que acontece nesse momento? O leitor diz assim, mas meu Deus, do que fala? Lembra do princípio de cooperação, tem que tratar bem o leitor de vocês. Tá certo? No rascunho pode ter isso. No texto escrito tem que dizer quem é o algo, coisa, e assim vai. Vamos nessa. Evite ambiguidades. O que significa isso? Quando a gente escreve uma sentença, Maria e Paulo casaram. Escrevi isso. Interpretações para essa sentença. Paulo e Maria casaram. Um casou com o outro. Maria casou com o João e Paulo casou com a Joaquina. Certo? Porque eu preciso de um C aí para dizer que eles casaram um com o outro, se eu quiser expressar isso, certo? Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre digo para os meus alunos assim, ó, chega um ponto que quem está escrevendo não tem mais autocrítica gramatical. Tem que pedir apelo. Apelo é para quem está do lado, certo? Filho, mãe, pai, vizinho, amigo. Diz assim, ó, dá uma lida aí para mim. Ah, mas eu não sou da tua área, eu não vou entender. Não, não importa. Não importa. Melhor que não seja. Tá? Leia aí e vê se faz sentido esse negócio. Por quê? Porque essas ambiguidades, gente, nós não percebemos quando nós estamos escrevendo. Tá? Mas, na hora de defender, na hora de publicar, isso não pode permanecer. Vamos nessa. Vocês estão com fome, né? Médio. Seja breve, evite prolixidade desnecessária. A gente já falei da turma lá da parada de ônibus. Se a parada está cheia, eu não chego perto. Porque pode ter alguém que vai falar no meu ouvido sem parar e eu não vou ficar constrangida, porque a minha educação é assim, entenderam? Então, assim, no texto é a mesma coisa, sem digressão, é o foco. Ah, mas eu queria tanto contar, foi uma experiência legal naquela propriedade, né, eu fiquei para jantar, conheci a família e tal. Se for relevante, e o orientador diz, ok, se não, retira. Tá? Foi. Seja ordenado. Lembrando, então, vocês fizeram uma pesquisa, vocês aplicaram um método, chegaram a um resultado. Essa é a progressão natural. Ninguém começa falando do método, ninguém começa falando do quê? Das conclusões, tá certo? Isso é ter ordem. Né? E tem ordem, então, dentro, referencial teórico, é só os autores que são importantes e a tua reflexão acerca do que eles escreveram. É preciso considerar ainda que a estrutura de um texto qualquer pode ser observada a partir de duas perspectivas, uma externa e a outra interna. A primeira chamamos de macroestrutura, eu tenho falado sobre ela até este momento, e a segunda de microestrutura. Macroestrutura são as dimensões do texto como um todo. Tá? Título, pelo amor de Deus, o título é muito importante, não me venham com noveladas. Ele tem que ser atrativo. Às vezes a gente pega um título que ele é praticamente um parágrafo, vocês já viram isso? Parece que a pessoa conta tudo, ela tem necessidade de contar tudo naquele título. Não, o título tem que ser atraente para o leitor, né? Tem que ser criativo, ele tem que chamar a atenção. Certo? Se vocês tivessem um romance que dissesse assim, o título seria A Menina que Saiu de Casa e Se Perdeu na Vida. E vocês tivessem um outro que se intitulasse A Cortesã. Vocês escolheriam qual? Com toda certeza, porque vocês podem fazer inferência, certo? Então, claro, pelo amor de Deus, não vamos botar esse título no trabalho de vocês. Na verdade, não é essa a ideia. A ideia é assim, ó, vocês primeiro deem um título grande, depois, de novo, tá? Reduzam, retirem partes, tá? Para que ele surta um efeito. Né? Muito bem. Autoria, introdução, capítulos e seções, conclusões, referências e anexos. Né? O título, a autoria aqui é um genérico que passa por todo o texto. Nós temos formas de citar e temos normas para citar a fala do outro e o texto do outro. Essas normas são da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Anotando, então,
3 linhas é o máximo que se pode colocar dentro do texto. Fora disso, recua no espaço, diminui a fonte, deste tamanho em caixa alta o nome do autor, o ano e a página de onde foi retirado. Dentro do corpo do trabalho, em aspas, tudo que é do outro. Não precisa também fazer assim, aspa, itálico e negrito, que eu já vi assim, minhas alunas, elas ficam, né? Botam aspas, itálico e negrito. Disse, não, menos, isso aqui está me chuchando. Não, aspas, e depois abre parênteses e diz de quem é, o ano e a página. Muito bem, seguindo. A microestrutura de um texto apresenta propriedades específicas e uma organização interna que garantem relativa autonomia do funcionamento de suas partes. Vai. Nos trabalhos monográficos, a microestrutura textual se apresentará dividida nos tópicos principais da pesquisa a partir das partes definidas numa progressão lógico-semântica, quais sejam a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, a gente tem que se ligar. Viram as partes todas do projeto? Essas partes todas do projeto que organizaram, quais foram? O problema, o objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia. Né? Na hora de vocês escreverem o texto final, vocês vão ter, na verdade, todas essas partes divididas em 3 grandes partes, certo? A introdução, que eu acho muito legal, porque a gente diz por que fez. É o nosso lugar, né? Eu acho que ele é o lado, no texto científico, tu tens que dizer qual é a relevância do problema, como é que tu organizaste teu pensamento, mas tu vais contar a tua opção, certo? No desenvolvimento, tu tens o teu referencial teórico, tu tens que apresentar a metodologia de pesquisa, certo? A análise dos dados. Né? E depois, na conclusão, vocês têm a análise, depois vocês vão apresentar a conclusão. Todo mundo diz assim, para mim, ai, professora, eu não sei concluir nada, minhas alunas dizem para mim. Aí eu faço, como é que a gente conclui? Deixa eu te dizer. Nós temos que contar para o nosso leitor o que a gente fez. Ai, mas eu não vou me repetir. Vai te repetir. Pode começar. Lá na introdução, tu disseste que ia fazer isso, isso, isso e isso, não é verdade? Pergunta é, tu fizeste? Sim ou não? Fiz, professor, então começa. Nas considerações finais. Este trabalho teve como objetivo fazer isso. Não deixem isso para o outro, digam vocês. Então, para fazer isso, o que eu fiz? Eu fiz isso, isso, isso e isso. É exatamente a síntese do trabalho com o que vocês trazem de contribuição. Os resultados mostraram assim, como a gente viu, dessa e dessa e dessa forma. Essa é uma conclusão maravilhosa. Porque as pessoas não querem se repetir. Não é isso, a gente tem que dizer. Só, claro, não vão, de novo, tudo, vão sintetizar e vão trazer a contribuição de vocês. A introdução, isso é um texto que vocês vão ter acesso, ele é da elaboração de monografia na área de desenvolvimento rural, foi organizado por Frauenlich Dornelles. A introdução consiste na formulação simples e clara do tema da investigação, e ela vai incluir breve referência a teorias, relacionando-as com trabalhos anteriores. Agora tem uma dica, por que eu trouxe? Tem uma dica muito legal, que é a seguinte: expressivo número de textos de metodologia, está vendo ali no meio? Sugere que o autor da pesquisa formule na introdução seu problema em forma de questão, em forma de pergunta. Tipo, quais as causas dos acidentes de trânsito do estado do Rio Grande do Sul? Porque fica claro o problema, se ele é uma pergunta, ele é um problema de pesquisa, portanto, vocês estão se perguntando, certo? Então, isso é uma dica para que vocês possam, na introdução, colocarem o problema se perguntando. Tá? Facilita muito para o leitor identificar. Foi. O desenvolvimento, onde são discutidos os dados que se originaram dos objetivos visados pelo estudo. Aqui vocês vão poder, então, ilustrar, apresentar os resultados com o uso de tabelas, de gráficos, etc. E usem bastante isso. A expressão visual é muito importante no trabalho científico. Se vocês vão tabular dados, por exemplo, vocês têm que analisar uma tabela, mas mostrem a tabela e evidenciem o que é relevante em relação ao problema de pesquisa. 2, final já, conclusão, eu já conversei com vocês sobre ela, que, na verdade, é esta síntese que a gente faz da própria pesquisa, trazendo, então, os resultados que nós encontramos com o nosso trabalho e a contribuição que este trabalho tem, em particular, dentro daquele cenário de discussão. Seguindo, então, agora, em síntese, o que a gente faz? Dito o que se disse no planejamento, no projeto de pesquisa. Dito o que
mostrou a execução da pesquisa. Problema. A gente faz perguntas assim, o quê? Para quê? O professor já mostrou isso, né? Metodologia, como? Resultados, o que encontramos, conclusões, qual o ponto de chegada. Isso tudo gera o texto monográfico. Agora, o que interessa é como é dito. Para dizer tudo isso, seja ordenado, seja claro, seja breve. Certo? Para, sempre visando o leitor ótimo. Né? Agora, eu vou falar bem rapidamente a respeito de uma outra coisa que eu falei sobre o texto, sobre a estrutura, sobre cuidados que a gente deve ter. Mas tem uma situação, que é a situação linguística, gramatical. Aí é que é complicado. A doença do braço passa por isso. Né? O medo que a gente tem de escrever é porque a gente acha que não sabe as regras da nossa língua. E existe uma coisa, um paradoxo em relação à nossa língua. Porque vocês vão para a escola, quando foram para a escola, disseram para vocês assim, vai para a aula de língua portuguesa aprender português. A pergunta é, como é que eu vou aprender uma coisa que eu falo? Vocês entendem isso? Se dizem para vocês, vão aprender inglês, tudo bem, ela é uma língua nova, estrangeira, certo? Não tem problema nenhum. Mas quando a gente vai aprender a língua que nós deveríamos dominar, como é que eu aprendo uma coisa que eu já sei? Não é verdade? Alguém aqui teve uma boa experiência com a língua portuguesa? Assim, tipo, eu adoro aula de gramática. Pode dizer, gente, eu ouço todo dia. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estava dando aula de manhã, eu tenho 60 alunos em sala de aula. Tá? E a minha disciplina é obrigatória, e a sintaxe, a gramática pura. Ali eu devo ter uns 10 que estão ali porque amam a gramática. Os outros todos fazem porque eles são obrigados, porque eles vão dar aula de literatura ou de língua estrangeira. Entendeu? Então, não tenham medo, pode me dizer. Tá? Agora, por que é isso? Porque eu acho que o professor não diz o seguinte. São duas línguas. A língua que nós falamos, que vocês já sabem que quando nós falamos um conjunto de outros apoios, digamos assim, acontecem. E a língua que nós escrevemos, que é como se fosse uma estrangeira. Essa que é a questão. Regras que nós utilizamos para falar, nós não utilizamos para escrever. Certo? Ortografia. A gente tem que cuidar com o que diz. Observe lá em cima. A carinha é bem expressiva, certo? Felicidade e a tristeza textuais. Neste trabalho, avaliou-se o efeito da condimentação individualmente, do processo de cura através da utilização de salmoura. Qual é a questão? Nós falamos salmoura, não falamos? Ninguém diz salmoura. Dizes? Mas nós escrevemos... no português falado, é regra isso, gente. Nós usamos sempre I, O e U. A gente chama de harmonização. Então, eu não digo, uma coruja me pegou. Eu digo uma coruja. Eu digo, o menino chegou aqui. Eu não digo o menino. Digo ou não digo? Por exemplo, vocês dizem assim, o advogado. Digam para mim. Alguém para fazer isso? Isso é impossível. Nossa língua não se estrutura assim. A gente diz o advogado, ou a gente diz o advogado. Ninguém diz o advogado. Né? Mas nós temos que escrever assim. Como é que é a questão do pneu aí? Como é que é? Eu disse agora pneu, mas eu tenho que escrever não. E o psicólogo? O psicólogo é assim também. Né? Então, uma coisa é como nós falamos e os sons que nós pronunciamos. Vocês sabem que nós temos mais ou menos em torno de 70 sons para 23 letras. Alguma coisa de errado deve sair, né, pessoal? Vamos combinar? Então, assim, sons em Z, que o pessoal erra muito. Né? Vocês vão fazer um teste, vocês vão fazer um exame. Z. Não é isso? Tem que escrever com X. Se ligando? Sim? E por quê? Porque eu não tenho uma representação, eu até teria, o pessoal deveria ter feito um Zzinho ali básico, né? Mas o sistema ortográfico, vocês sabem, ele vai mudando. Né? Assim, agora, há pouco tempo, estamos com uma nova ortografia. E se lembram dos tremas? Se mandaram, certo? Sumiram. E eu que tenho... Imagina, eu trabalho com isso, eu tremo tudo, eu tremo tudo, não. Eu coloco trema em tudo, certo? Eu vejo um U entre outro... E agora o que eu tenho que fazer? Tirar os tremos, é isso que eu tenho que fazer, certo? Então, gente, isso aqui é revisão. Não deixem que o medo de errar na ortografia impeçam vocês de escrever, entenderam? Escrevam. Depois corrijam. Tá bem? Muito bem. Agora tem uma situação ali, ó. E do processo de cura através da utilização de salmoura quente ou fria.
Ou é uma coisa ou é outra, porque ali não segue acompanhando o desenvolvimento de Escherichia coli, que é um tipo de o que é, gente? É uma bactéria? Tá. Então, sendo uma bactéria, está escrito na nossa língua aquilo ali? Então, ortografia diz que né, da nossa língua tem que estar em itálico. Pode botar aí. Pode tocar itálico em tudo. Vamos parar com essa coisa de portuguesado, que não é. Se está portuguesado, é diferente. Tipo estresse, está portuguesado. Tá certo? Citou latim, grego, o que quiserem. Em inglês, itálico lá. Tá? Muito bem. Imprecisão lexical. Olha lá. A análise observa uma maior ou menor possibilidade de visualização dos edifícios que estruturam a paisagem urbana. Como é que uma análise pode observar alguma coisa? Ela não é mais humana para observar nada, não tem olhos. Então, é assim, a análise verifica, certo? Colocação pronominal. Esta aqui é a seguinte. Neste estudo, o material se caracteriza por possuir densidade. Na fala, nós vamos falar sempre assim, certo? Mas na escrita, este se, ele precisa, para estar antes do verbo, de um elemento de atração. É como um namoro, tem que ser atraído para lá. Não tem ninguém que atraia. Antes ali não tem ninguém que atraia. Quem é que atrai? Um que atrai, o não atrai, o nunca atrai, o jamais atrai. Mas vocês estão vendo ali jamais? Tem jamais antes? Não. Então, na fala, pode dizer assim. Na escrita, tem que tocar lá para depois do verbo. Tá? Seguindo, então, agora aqui, olha lá, combate à AIDS, duas coisas. Tem várias situações ali, a malária, que a pessoa esqueceu do acento, mas aqui ela esqueceu da crase, e aí a coisa entorta, certo? Mas olhem ali como escreveu AIDS. Sigla é sigla, gente. Estão entendendo? Sigla é sigla. O que significa? Caixa alta. Ninguém é para escrever AIDS. Tá? Tem que ser assim. MST, como é que vocês escrevem? MST. Plageder, que é uma acrossemia, que tem sílabas. Como é que vocês escrevem? Caixa alta. Certo? Então, tem que se ligar. Porque na hora que vocês estão fazendo o caderno, vamos chamar de caderno? A gente escreve do jeito que dá. Mas na hora de passar, tem que fazer essa peneirinha. Né? Bom, seguindo, vamos seguir, vamos passar essa concordância. Chegamos na famigerada. A famigerada, eu chamo assim, coitadinha, ela é maravilhosa. É verdade. Por que as pessoas sempre assim? A gente pega pessoas que enxergou um A, tocou uma crase. E tem outras que enxergou um A, não bota nada. Quer dizer, eu não vou errar, né, por usar, mas também, ou eu vou errar porque eu botei em tudo e não usei a regra, certo? Não é isso com as crases? Quem é que não tem medo de uma crase? Diga lá. Eu tenho. Vocês não têm? E olha que eu estudo verbo pra caramba. Eu estudo verbo e de verbal pra caramba. E por que eu tenho? Porque a crase vocês aprenderam na escola. Na verdade, a gente aprende um pouco meio estranho na escola. A crase, ela existe na nossa língua sem que a gente perceba. A gente só percebe quando ela é resultado do encontro da preposição a com o artigo a. Por isso nós estudamos assim. Mas no verbo ler, por exemplo, tem uma crase, vocês sabiam? Tem uma crase. A raiz desse verbo é ler. L-E. Certo? Vocês têm um E que é de segunda conjugação, só que eles são pronunciados de maneira idêntica. Por isso, crase é junção, fusão. Crase é um fenômeno da língua que se manifesta na escrita através desta situação. Então, vocês acabam pensando que a crase é o fenômeno do A mais A. Não, a crase é um fenômeno muito maior do que isso. Por que nós usamos um diacrítico, que é um sinal, aquele, né, para indicar que existe a crase ali? Porque a pronúncia é idêntica do A, que é exigido pelo elemento verbal, ou nominal que o exige, e do A, que antecede a artigo, o nome. A única coisa que a gente está dizendo é assim, olha aqui, ó, a pronúncia é igual. São dois As, porque a pronúncia é igual, eu juntei num. Entenderam? É isso. Verdade? Verdadeira? Por exemplo, vocês não escreveriam assim, a equipe chegou a, porque o verbo chegar exige preposição a conclusão. Certo? O que vocês têm atrás daquele A com crase é a equipe chegou a, isso é exigência do verbo, a conclusão é determinação de conclusão, certo? É o artigo, que no caso é feminino, certo? Quando vocês juntam os dois, vocês usam a crase para dizer aqui tem dois em um.
É isso que a crase diz. Por que diante de masculino vocês não usam crase? Se ligaram? Ao não sei o quê, porque o artigo é o, não existe mais a identidade nem a pronúncia que seria idêntica, certo? Então, assim, a crase não é um bicho de 7 cabeças, mas, dada a incidência de problemas, gente, é preciso, de fato, tá, fazer uma revisão daquelas. Eu trouxe agora, pode passar os outros só para fechar. Expressões estrangeiras eu já falei sobre elas, só para não ficar... Aqui, ó, isso aqui é de doer. Atenção, se ligando, eu só falo as coisas que doem. Vírgula separando sujeito de predicado. Gente, não dá, não dá, não dá, pega mal. Tá? Tá certo? Estamos sendo relevantes, queremos que o nosso leitor fique conosco, certo? Então, olha lá, o universo de pesquisa, vírgula, é o bairro navegante, mas que é isso? Quem é o sujeito? É o universo de pesquisa. O que se diz sobre ele? Eu não posso separar isso, sob pena de separar a ideia central, certo? Cuidado, muito cuidado com a inversão e com essa separação. Muito bem, isso são só toques, tá? Vale lembrar, então, nessa minha fala toda, seja relevante no que você vai dizer, seja claro e seja breve. Muito obrigada.